E o vídeo de hoje vai ser sobre emergências hipertensivas. Lembrando, pessoal, para curtir o canal, se inscrever, porque vai chegar novos vídeos, atualizar os que já estão disponíveis, comentar, tirando dúvidas, sugerindo temas para os próximos vídeos e compartilhar os vídeos aí para chegar ao máximo de pessoas e plantonistas aí, tá bom? Então, emergências hipertensivas, no contexto de emergências clínicas, as vias aéreas vão estar pérvias, não vai ser uma emergência hipertensiva que vai obstruir a via aérea. O B pode ter sim um edema agudo de pulmão, principalmente seria a forma de acometer a respiração, né, o pulmão. O C, aí vai ter sim alterações, não de hipotensão, não de choque, mas de hipertensão com lesão de órgão-alvo. Aí entra uma série de coisas, principalmente dissecção de aorta, dentre outras, tá? E o D também, tá? Então, várias alterações neurológicas, de AVC hemorrágico, isquêmico, encefalopatia hipertensiva, vão alterar a letra D. Então, assim, a emergência hipertensiva pode alterar o B, o C e o D, e vocês vão estabilizar o paciente e fazer o diagnóstico, a hipótese depois da anamnese e exame físico. Então, essa seria a apresentação, como é que vai chegar num plantão uma emergência hipertensiva. Então, vamos lá? Definida como uma lesão aguda em órgão-alvos, os principais são pulmões, sistema cardiovascular, cérebro e rins. Então, tem uma lesão aguda, uma perda celular mesmo desses sistemas, então a gente tem que agir de forma correta, adequada, rápida, que a gente vai definir como é que é, e para evitar mais perda de função desses órgãos, tá? Desses sistemas. Níveis pressóricos elevados, obviamente, geralmente maiores que 180 por 120, com lesão de órgão-alvo. Aí eu vou explicar nos slides posteriores quais são as lesões de órgão-alvo, tá? Mas essas são os critérios, tem que ter isso aqui para a gente ser considerado como emergência hipertensiva. Lembrando que existem duas situações que vai fugir um pouco daquele contexto que eu falei no slide anterior. Que são os pacientes hipertensivos crônicos com níveis pressóricos muito elevados, habitualmente maiores que 180 por 120 milímetros de Hg, sem lesão aguda de órgão-alvo. Não vai ter nenhum órgão danificado em dano, né, acontecendo, que a gente vai discutir quais são, e são assintomáticos ou com cefaleia leve, mal-estar inespecífico. Eles são classificados, na verdade, como hipertensão severa, não como emergência hipertensiva. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, não tratar uma hipertensão severa como uma emergência hipertensiva, que exige muito mais presteza no diagnóstico e nas condutas, tá bom? E uma outra, como eu falei que tinha duas exceções, né, à regra, aquelas características lá da emergência, são esse aqui, ó. O paciente pode apresentar hipertensão leve ou moderada, tipo níveis sistólicos lá de 140, 160, mas de uma apresentação aguda, com ausência de adaptação vascular, e os principais exemplos são pré-eclâmpsia e glomerulonefrite aguda. Então pode acontecer pré-eclâmpsia, uma grávida lá, uma gestante com pressão de 140, 150, fazendo lesão de órgão-alvo e caracterizar como emergência hipertensiva, apesar da pressão estar menos que 180 por 120. Mesmo modo das glomerulonefrites agudas. Esses pacientes fazem essas lesões agudas, a emergência hipertensiva, porque não tem adaptação. Então, em dias, talvez semanas, teve um aumento agudo da pressão e isso lesa o órgão-alvo, tá? Então, lembrar dessas duas exceções para a gente fazer diagnósticos diferenciais importantes, né, dessas particularidades nessa situação, tá? Então, vamos lá. A primeira lesão de órgão-alvo seria pulmão, edema agudo de pulmão, não sei se é mais pulmão, coração ou ambos. Então, é uma lesão aguda de órgão-alvo, tá? Toda vez que tiver níveis pressóricos elevados com edema agudo, é uma emergência hipertensiva. Outras situações, né? Já no C, sistema circulatório, seria síndrome coronariana aguda, IAM com supra, sem supra, angina estável, dissecção aguda de aorta. Então, também lesão de órgão-alvo, aí a gente vai caracterizar como emergência hipertensiva. E manejar como? E no sistema nervoso central, aí vai ter acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico, traumatismo craniano grave e encefalopatia hipertensiva. Então, essas são as lesões agudas de órgão-alvo cerebrais. E nefroesclerose hipertensiva aguda. Então, é outra lesão aguda. Existem outras, mas assim, são contextos que em geral não acontecem no plantão, tipo pós-operatório de cirurgias vasculares, com anastomoses vasculares. Não vai chegar no plantão isso, tá? Em geral vai estar no CTI ou apartamento de enfermaria, um caso já conhecido, muitas vezes já tomando as providências para evitar que isso aconteça, tá? Mas essas que eu falei, com certeza vão chegar cedo ou tarde no plantão que vocês vão dar, tá? Outro tipo de lesão aguda de órgão-alvo, caracterizando a emergência hipertensiva, seria suspensão abrupta de clonidina ou beta-bloqueadores, tá? Intoxicação por cocaína, crack ou anfetaminas.
além das emergências hipertensivas na gestação, que é principalmente eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, mas considera sim emergência hipertensiva. Então são essas as emergências hipertensivas que a gente vai ter que lidar na maior parte do dia a dia, tá? Toda vez que eu faço o diagnóstico, claro, estabilizo o paciente no ABCD primário, como já em vídeos anteriores já te explicado, tá? Faço o diagnóstico de uma daquelas emergências hipertensivas, aí eu vou pedir esses exames obrigatoriamente. Hemograma, função renal, íons, glicemia, PCR quantitativa, gasometria arterial, urina rotina. São necessários em todos os pacientes graves e emergência hipertensiva é um paciente grave, tá? Vou pedir também enzimas cardíacas, eletro de 12 derivações, ecocardiograma transtorácico, raio-x de tórax obrigatório para todos também, tomografia computadorizada, mas quando eu penso em AVC hemorrágico ou isquêmico, a gente vai pedir, ou angiotomografia quando a gente pensa em dissecção de aorta. Isso aqui é se pensar numa dessas condições. Dos exames dos slides anteriores, a gente pede para praticamente todo paciente que tem emergência hipertensiva. Então vamos lá. Se tiver edema agudo de pulmão, lembrando que esse vídeo não é para falar sobre edema agudo de pulmão, que tem um vídeo específico sobre isso. Aí eu falo lá de clínica, apresentação clínica, diagnóstica, diferencial, manejo completo. Aqui é mais assim, qual o alvo pressórico que a gente tem que alcançar nessas emergências hipertensivas e de que forma, tá? Então essa é a abordagem desse vídeo. Então a gente vai fazer furosemida, 2 a 4 ampolas EV agora, seguida de furosemida, 1 a 2 ampolas EV de 6 em 6 a 8 em 8. Esses vão avaliar a diurese, a melhora do padrão respiratório, o raio-x de tórax e, claro, né, nitroprusiato, 50 mg, uma ampola em 248 ml de soro glicosado ou fisiológico, começa a 10 ml hora, vai aumentando de 10 em 10. A literatura fala para você conseguir 10 a 15% de redução da pressão arterial na primeira hora. Alguns autores falam que você pode chegar até 25% nessa primeira hora, tá? Cuidado com o nitroprusiato, que pode ter aquela síndrome do roubo coronariano. Então, dá uma assistida no vídeo de edema agudo para ter mais informação sobre isso. Ou nitroglicerina, 25 a 50 mg diluído em 240 ml de soro glicosado fisiológico, a 10 ml hora, vai aumentando de 10 em 10 até conseguir 10 a 15% ou 25% de redução pressórica na primeira hora. Tá? Então, isso aqui vai ser o alvo pressórico do edema agudo e as medicações que a gente vai fazer. Síndrome coronariana aguda. Então, vocês vão usar nitroglicerina, 25 a 50 mg diluído em 240 ml de soro glicosado fisiológico, 10 ml hora, EV e vai aumentando de 10 em 10 até a gente conseguir esse controle pressórico aí. Na primeira hora, 10 a 15%, para alguns 25%. Repetindo. Metoprolol, 5 mg EV lento. Repetir a dose do metoprolol a cada 15 minutos, até no máximo 3 doses, tá? Aí depois você passa para oral. Então essa seria a abordagem na síndrome coronariana aguda para a gente fazer o controle pressórico. Das outras questões, as outras medicações, como é que a gente revasculariza, aí já é outra história e vai ter um vídeo lá na frente sobre isso, tá? Dissecção aguda de aorta. Então, reduzir a pressão arterial sistólica para 100 a 120, então a gente é muito mais agressivo, nem compara com as abordagens anteriores. Você vai fazer sempre, começar com metoprolol, 5 mg EV lento, esmolol, labetolol seria de escolha, mas é pouco disponível na prática. E você vai repetir essa dose aqui a cada 5 minutos, até a frequência cardíaca estiver em 60, em torno de 60, paciente beta bloqueado. Depois disso, depois que você faz o beta bloqueio, que você vai fazer o nitroprusiato nessa prescrição aqui que eu já falei, tá? A questão é importante, você vai bloquear o paciente, que se você fizer o nitroprusiato primeiro, vai ter uma taquicardia reflexa e essa taquicardia reflexa pode piorar essa dissecção de aorta. Então, sempre beta bloqueio, depois o nitroprusiato. Então, essa vai ser a forma de a gente conseguir essa pressão arterial sistólica para 100 e 120. Um tratamento bem agressivo mesmo. Em geral, em 1 hora a gente tem que conseguir isso aqui, porque senão vai aumentando a dissecção. Acidente vascular encefálico isquêmico. Então, aí vai ter dois grupos. Nos pacientes elegíveis a fibrinolítico, quem vai usar o RTPA, você vai ter que manter a pressão arterial menor que 185 por 110, senão até contraindicado o uso de fibrinolítico, tá? Já os pacientes que passaram da janela terapêutica, que não vai usar o fibrinólise, não vai fazer fibrinólise, aí a pressão arterial você vai manter 220 por 120 nos primeiros dias aí de tratamento, que se você reduzir mais que isso, pode aumentar a isquemia na área de penumbra. Então, são essas duas situações da AVC isquêmico. Idealmente, a gente deveria usar labetolol, nicardipina, clavidipina, só que é caro, pouco disponível, então a gente usa a segunda opção, que seria de segunda escolha, vamos falar assim, tá? Seria o nitroprusiato, na prescrição que vocês já sabem fazer. O problema do nitroprusiato é que ele é um vasodilatador cerebral, então por isso pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e piorar o edema cerebral, a hipertensão intracraniana e o edema cerebral.
Só que é o que a gente tem disponível. Se vocês tiverem um serviço que tem esse aqui, ótimo, vocês vão usar isso, tá? Se não, é o velho nitroprusiato mesmo. Endovenoso, na bomba de fusão contínua, aumentar de 10 em 10 ml até atingir o nível pressórico, tá? Então, AVC isquêmico. Manter já o hemorrágico, tá, gente? A gente mudou. Aí a abordagem é diferente, o nível pressórico desejado é em torno de 140 por 90, alguns estudos falam 160. As medicações são essas de escolha, labetalol, cardiopina e clevidipina, pouco disponíveis. Vai usar a segunda escolha mesmo, nitroprusiato, mesmo com aquele problema da vasodilatação cerebral. Mesma coisa, endovenoso, na bomba de fusão contínua, 10 em 10 ml hora, vai aumentando até se atingir essa pressão aqui, para evitar ressangramentos, tá? Então é importante esse controle pressórico no AVC hemorrágico. Traumatismo crânioencefálico grave. Aqui é pouco provável que no plantão vocês se deparem com isso aqui, o controle pressórico no TCE grave, tá? Por quê? Você vai ter que monitorar a pressão intracraniana. Praticamente todos os pacientes com TCE grave vão estar com uma derivação ventricular externa que consegue medir a pressão intracraniana em tempo real, tá? Aí você faz um cálculo. Você vai fazer o cálculo da pressão de perfusão cerebral, que é pegar a pressão arterial média, preferencialmente a PIA, se tiver, na pressão intraarterial, e diminuir pela pressão intracraniana, tá? Então, supondo, a pressão arterial média está 70 e a pressão intracraniana está 10, quer dizer que a pressão de perfusão cerebral está 60, tá ótimo, tá? Então, a gente tem que deixar entre 60 e 120. Se tiver menor que 60, tem um hipofluxo cerebral. Se tiver maior que 120, um hiperfluxo cerebral, o que gera lesão, tá? É importante saber isso, embora no pronto-socorro, no plantão, em geral a gente não vai ter isso aqui não. Vai para o bloco, coloca DVE, faz a abordagem neurocirúrgica lá, que além de DVE pode ter drenagem de hematoma, entre outras coisas. Vai para o CTI monitorado, com PIA, e como plantonista de CTI você vai ficar medindo isso aqui, ó. Não deixar a pressão de perfusão sair desses valores, tá bom? Encefalopatia hipertensiva seria um outro alteração do D, do neurológico, no contexto de emergência hipertensiva, que é um diagnóstico de exclusão. Então você vai pedir todos aqueles exames, dentre eles tomografia, descartar lá, tem que descartar, né, AVC hemorrágico, isquêmico, que a abordagem é outra, igual eu já falei nos vídeos anteriores, nos slides anteriores, e o paciente vai ter cefaleia, confusão mental, náusea e vômito. Eu faço os exames, vejo que não é nada de AVC isquêmico ou hemorrágico e proponho uma redução de 10 a 20% da PA na primeira hora, tá? Tem outras medicações de escolha, mas a gente acaba recaindo sobre o nitroprusiato. Faz esse controle pressórico. Se houver melhora disso aqui, você fecha o diagnóstico. É encefalopatia hipertensiva. Então, esse aqui é uma emergência hipertensiva relativamente comum, tá? Finalmente, a lesão renal, né, que é uma das últimas aí, lesões de órgão-alvo. Então, vai ter um aumento importante nos níveis pressóricos, né, em geral 180 e 120, sistólica e diastólica, respectivamente. Vai ter uma injúria renal aguda, a creatinina vai aumentar, obviamente, né, até para ser nefroesclerose, e vai ter hematura microscópica. E a medicação de escolha é fenoldopan. É pouco disponível, a gente não tem disponível, então a gente acaba quase sempre optando lá por nitroprusiato. O problema do nitroprusiato é que ele pode levar a uma intoxicação por cianeto, ainda mais em paciente de insuficiência renal. E via oral a gente quase sempre opta por amlodipina, clonidina, essas medicações, hidralazina também, essas medicações que não têm um efeito de aumento de creatinina, como o IEC e o BRA vão levar, tá? É claro que a gente usa o IEC e o BRA também, sabendo que vai ter uma piora na creatinina, por causa do efeito deles, e depois uma melhora, já que você controla a pressão, tá? Mas em geral é isso. Nitroprusiato com problema da intoxicação por cianeto, que é maior na insuficiência renal, aí vai nessa ordem. Amlodipina, hidralazina, clonidina, que não ia piorar a creatinina, depois IEC e BRA, que piora a creatinina, mas depois melhora com o controle pressórico, tá? Então essa é a abordagem na nefroesclerose hipertensiva aguda. Outras emergências hipertensivas vai ser a suspensão abrupta dessas medicações aqui. Então nunca suspenda essas medicações, a não ser que tenha uma contraindicação absoluta. Por exemplo, o paciente está com choque. Aí é claro que eu vou ter que suspender, senão piora o choque, tá? Mas assim, fora isso, a gente não suspende abruptamente nenhuma dessas medicações. Clonidina, propanolol, entre outros beta-bloqueadores, porque eu posso levar, sim, a desencadear uma emergência hipertensiva. Então é sempre uma diminuição gradual para depois suspender e com o paciente monitorado, tá? Então lembrar disso, dessas medicações. Outra emergência hipertensiva seria intoxicação por cocaína, crack, anfetaminas, tá? Então a medicação de escolha para controle pressórico nessas situações seria a fentolamina, pouco disponível. Então vamos para a segunda escolha que é o nitroprusiato, que vocês já sabem prescrever. Lembrar, evitar o uso de beta-bloqueadores nessa situação, por quê? Lembra que essas drogas e medicações, ela provocam um estímulo alfa e beta-adrenérgico. Se eu uso um beta-bloqueador, vai ficar só estímulo alfa.
E o estímulo alfa-adrenético isolado vai levar a uma vasoconstrição importante e pode piorar a hipertensão, tá? Então por isso que a gente evita, e essa é a medicação de escolha, pouco disponível, e essa que a gente usa na prática, tá? E emergências hipertensivas na gestação, e entra pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Em geral, a gente usa metildopa, nessa posologia aqui, 500mg IVL de 8 em 8 horas. Deveria ter a medicação venosa, mas é pouco disponível. Hidralazina, outra medicação muito comumente usada, 25 a 50 IVL de 6 em 6. E ela tem uma apresentação venosa que é mais fácil de ser encontrada aí nos plantões da vida, tá? Aí a apresentação é essa aqui, 20mg no ml, é ver, assim, sem diluir mesmo, só que lentamente, né? Tem que ser em 2 minutos. É uma opção aí para a gente tratar emergências hipertensivas na gestação, tá? Lembrar do diagnóstico diferencial, que não é emergência hipertensiva, mas é o mais comum na prática, tá? Que é a hipertensão severa, que é aquela pressão arterial maior que 180 por 120, ausência de lesões agudas em órgão-alvos, que estão tudo isso que eu falei nos slides anteriores, aquilo é lesão aguda, se não tiver, aquilo não é emergência hipertensiva, é uma hipertensão severa. E sintomas leves ou assintomáticos, leves como mal-estar, cefaleia. Então, isso aqui é hipertensão severa, tá? Comumente acontece nos pacientes que não aderem à terapia de antihipertensivos e fazem uma dieta com alto teor de sódio. Aí a gente vai administrar antihipertensivos por via oral, reduzir no máximo 25 a 30% dos níveis pressóricos. Não é interessante reduzir mais que isso lá no pronto-socorro, em 2 a 4 horas de atendimento. Então é uma coisa mais gradual, tá? Fazendo uma dessas medicações ou uma combinação delas. Em geral a gente usa captopril, 25mg via de 8 em 8. Pode usar clonidina também, a literatura traz de referência essas duas medicações. Clonidina nessa posologia aqui, 01 a 02 VO de 12 em 12, associado com a lodipina, 5mg VO de 12 em 12. Pode usar no lugar também, você pode usar no lugar, por exemplo, a nimodipina não, gente, a nifedipina, retarde preferencialmente, 20mg VO de 12 em 12 ou 8 em 8. É mais barato em geral, mais disponível que a lodipina. Lembrar que a nimodipina cápsula, que você furava a cápsula, colocava umas gotinhas sublinguais, isso não faz há muitos anos, tá? Provavelmente eu acho que nem deve ter mais essa apresentação nos prontos-socorros. Mas lembrar disso, pode fazer essa medicação também, nifedipina, mas não a sublingual em gotas não, tá? A lodipina, se tiver, ótimo, associado com clortalidona hidroclorotiazida, né? E, em geral é isso, né? A melhor é um IE-cobrar mais um bloqueador de canal de cálcio mais um diurético. Então é o que a literatura recomenda, tá? Aí como quarta opção aí a gente entra com clonidina, por exemplo, tá bom? Então basicamente é isso, a forma de controlar a hipertensão severa, não sendo emergência hipertensiva, que até é muito mais comum na prática do pronto-socorro, tá bom? Então essa é a aula de hoje, foi um prazer estar aqui e até o próximo vídeo.